Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um bloco. Esse bloco é do mês de maio. Ele vai do dia 3/5 a 31/5 desse ano de 2021. E de início, nós precisamos que vocês preencham aqui, coloquem o nome da unidade escolar, que é a Escola Municipal Jacinto Bispo Arantes, o nome da professora, que é a professora Márcia, nome do aluno, série, que é o terceiro ano, turma C, e o turno vespertino e o turno da tarde. Em agosto, se assim Deus nos permitir, nós estaremos nos encontrando pessoalmente, presencialmente, após o almoço, às 13 horas, na Escola Municipal Jacinto Bispo Arantes. Então, o nosso turno é o turno da tarde. Esse é o nosso bloco de estudos do terceiro ano, como falado anteriormente, e nosso componente curricular é língua portuguesa. Então, vamos lá. Aqui nós temos na questão 1 que diz o seguinte: vamos iniciar as atividades do nosso quarto bloco de estudo. Faça uma leitura compartilhada do texto a seguir. Então, nós vamos fazer uma leitura compartilhada. E o que seria essa leitura compartilhada? Nós vamos ler o que está escrito aqui juntos. E nós temos imagens e temos a escrita das palavras. Nós temos quem sabe o que é essa imagem? Pneus, são 2 pneus, sem água parada, olha que ótimo, em pneus não ter água parada, caixa d'água com tampa, tampadinha, e nós temos uma planta que tem um pratinho aqui embaixo que também está com areia, ou seja, não existe água parada. Muito dificilmente nós vamos ter um criadouro do mosquito da dengue nessa imagem aqui. E olha o que o mosquito fala para nós. Eu tenho família. Ele quer dizer assim, uai, vocês não deixaram nem um pouquinho de água parada? Como que eu vou multiplicar aí os mosquitinhos sem água parada? Aqui onde tem escrito esse nome disponível foi de onde foi retirado essa imagem. E aqui nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre o gênero textual. E qual é o gênero textual que nós vamos falar? O gênero textual é a tirinha. O que é tirinha ou tira? É um tipo de gênero textual que tem como principal característica a exposição de quadrinhos de textos verbais. O que é esse texto verbal? O texto escrito. E o texto não verbal é o que? As imagens. Aqui nós temos o texto verbal, que é escrito, tem palavras, e o não verbal, que é só imagens. Então, vamos lá. Nas questões a seguir, marque o círculo com a resposta correta. Então, aqui nós temos 3 círculos. O texto acima é um anúncio? Será que é um anúncio? Ou é uma notícia? Ou uma tirinha? Lembra da tirinha? O assunto do texto é o ciclo do mosquito ou o combate? Ou as doenças causadas? Qual dessas que fala no texto que nós lemos anteriormente? C. A finalidade do texto é transmitir uma notícia, mostrar como combater ou ensinar uma brincadeira. Aí vocês vão marcar a resposta correta. Na questão 2 diz assim: observe a palavra abaixo. Mosquitinho. Então nós temos um mosquitinho aqui. Quantas letras tem essa palavra? Vocês vão contar. Quantas vezes você abre a boca para falar essa palavra? Mosquitinho. Vocês vão colocar aqui. Qual a letra inicial? Inicia com qual letra? E a final é qual letra? Quais são as vogais? Quais são as vogais que nós conhecemos? A, E, I, O, U. Isso mesmo. E as consoantes? Quais são as consoantes aqui? Então, vocês vão colocar. Na questão 3, nós temos um texto. Ouça a leitura feita por um membro da família. Então, vocês, junto com um membro da família, vão fazer essa leitura compartilhada, ler junto. E esse texto fala sobre dengue. A dengue é uma doença causada por um vírus, o qual é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. Os sintomas incluem febre, dores no corpo, dor de cabeça e manchas avermelhadas.
A dengue não tem tratamento específico, sendo utilizados medicamentos que visam apenas o alívio dos sintomas. Em casos graves, a internação pode ser necessária para evitar complicações. Por não possuir tratamento, a melhor forma de se evitar a dengue é impedindo a multiplicação do mosquito transmissor da doença. Sendo assim, é importante ter alguns cuidados para evitar água parada, meio em que o mosquito se prolifera, tais como manter a caixa d'água sempre fechada, colocar areia na borda dos pratinhos das plantas para evitar o acúmulo de água, trocar a água das plantas aquáticas 2 vezes por semana, não descartar lixo de maneira inadequada, não deixar entulhos espalhados no quintal, limpar bem as calhas, manter a piscina sempre limpa, limpar bem, pelo menos 2 vezes por semana, os recipientes que não são usados para colocar água para animais. Tampar ralos poucos utilizados. Não deixar objetos que possam acumular água da chuva. Olha que texto legal! Ampliando nossos conhecimentos. Texto informativo. É um texto que informa, tem a função de informar e ensinar. Ele vai transmitir conhecimentos e esclarecer dúvidas sobre um tema específico. Podemos encontrar textos informativos em jornais, revistas, livros didáticos, enciclopédias, sites e artigos científicos, entre outros. Qual a característica? As características são linguagem clara, direta, fornece informações verdadeiras e objetiva. O texto é escrito em prosa. Olha, então vamos lá as questões. Marque com X o tipo de texto que você acabou de ouvir. O texto que a prof aqui leu para vocês, lembra? Que vocês vão fazer a leitura aí também com algum familiar? Ele é que tipo de texto é esse? É um conto? É um texto informativo? Está informando, falando sobre o mosquito da dengue? Ou é uma fábula? Qual é o tema do assunto? Lembra o tema? Qual que é o tema do assunto? Isso mesmo! O que é dengue? Sublinhe com lápis de cor azul no próprio texto a resposta. D. Quais os sintomas da dengue? Então, todas essas respostas aqui vão estar no texto e vocês vão escrever, tá bom? Questão 4. A turma do 3º ano fizeram uma pesquisa na biblioteca da escola. Vamos completar a pesquisa sobre o tema em estudo. Está muito fácil. Vamos lá? Então aqui nós temos uma imagem de um mosquito com água parada. Nome do inseto que transmite a doença. Qual que é o nome? O nome da doença. Qual que é o nome da doença? Vocês vão colocar aqui na frente também. Quais são os principais sintomas? Nós falamos isso já umas 2 vezes anteriormente. Como evitar a doença? Nós também falamos, lembra? Aquele texto informativo lá atrás, ele fala perfeitamente, tá bom? Então, como evitar a doença, vocês vão escrever aqui, tá bom? A questão 5. Vamos formar novas palavras com as letras da palavra abaixo? Qual que é a palavra abaixo que nós temos? Dengue, isso mesmo, dengue. E aqui nós temos o nome dengue. E nós vamos formar qualquer palavra? Sim, novas palavras. Com a letra D, nós podemos formar que palavra? Com a letra E, N. E aí vocês vão escolher novas palavras para formar. Questão 6. Faça uma leitura compartilhada do texto a seguir. Então, esse texto também é um texto que fala sobre dengue não. E vocês vão fazer a leitura desse texto, que diz assim: a melodia da canoa virou. Eu sou um mosquitinho que vive a voar. Na água meus ovinhos vão se multiplicar. Se você, meu amigo, não se prevenir, garanto que a dengue vou lhe transmitir. Se você não se cuidar, a dengue pode matar. Valdirene Mendonça é quem escreveu
esse texto. Aqui é a referência, então, mais uma vez, nós vamos ampliar nossos conhecimentos. E aqui fala sobre outro gênero textual, que é a paródia. A paródia é um quê? É um gênero textual que nasce a partir de uma obra original. Exemplo, música, conto, poema, uma imagem, um filme. Então, nós sabemos que a paródia, ela nasce de onde? De uma obra original. Essa que nós fizemos a leitura, qual é a obra original? Lembra que tem escrito melodia, a canoa virou? Já ouviram? Certo. E aqui, então, nós temos as questões que são sobre a paródia. Então, vamos lá? Nas questões a seguir, faça o que se pede. Circule o título do texto com o seu lápis de escrever. Então, vocês vão lá no texto e circular o título. Pinte de vermelho o nome da autora. Qual que é o nome da autora? Então, vocês vão pintar de vermelho. No texto, pinte de azul o espaço entre as palavras. Veja o modelo. Tá vendo? O modelo aqui embaixo. Então, vocês vão fazer da mesma forma. Aonde vocês vão fazer? No texto, pinte de azul o espaço entre as palavras. É bem pequenininho o texto. Vocês vão fazer bem rapidinho. D. Circule a palavra dengue toda vez que você encontrar no texto. Então, todas as vezes que nós encontrarmos no texto a palavra, nós vamos fazer o quê? O que pede para nós? Pede para nós circular. Então, a professora quase não deu conta de circular com esse lápis aqui, tá bom? E a letra E diz assim: rimas são palavras que apresentam uma repetição de sons iguais ou parecidos. Exemplo, cantar e falar. Pinte duas palavras que estão rimando no texto. Muito bem, então vocês vão pintar duas palavrinhas que estão rimando. É hora de cantar. Chame toda a família para cantar com você. O ritmo da música é o mesmo da cantiga A Canoa Virou. A professora vai colocar um videozinho posteriormente sobre essa cantiga, tá bom? Canoa Virou. A música que você acabou de cantar é uma paródia? É uma notícia ou uma tirinha? Daí vocês vão marcar. Questão 7. Observe a imagem abaixo. Agora responda as perguntas para formar uma frase. Então, vocês estão vendo a imagem que é o menino foi picado pelo mosquitinho. E onde ele foi picado? No braço. Então, responda as perguntas para formar uma frase. Quem? Faz o quê? Onde? De quem? De quem? Nós estamos falando do mosquito, do menino, da picada, não é isso? Então, quando vocês completarem aqui, vocês vão copiar a frase que vocês escreveram aqui, as palavras, e colocar aqui embaixo. Na questão 8 diz assim: vamos colocar as cenas na ordem correta, de acordo com os acontecimentos. Que acontecimentos são esses? Então, aqui nós temos 3 fases de acontecimento. Aqui a Magali jogou a latinha jogou a garrafa no cesto. No 2 ela encontrou, no 3 ela pegou a garrafa. Então, nós vamos colocar na ordem cronológica, na ordem dos acontecimentos. O que aconteceu primeiro? Tá certo? A primeira coisa que ela fez foi jogar a garrafa no lixo, depois que ela encontrou no chão e depois que ela pegou? Será que tá certo? Então, vamos aqui. Magali vê uma garrafa que está jogada no chão. Ela vê. Isso aqui é o quê? É o 2. Próximo. Magali pega a garrafa que está no chão. Próximo. Após recolher a garrafa do chão, Magali coloca no lixo de boca para baixo. É isso mesmo? Ela colocou de boca para baixo. Então, aqui nós vamos colocar as cenas na ordem correta, de acordo com os acontecimentos. Como que aconteceu? Então, da forma que aconteceu, nós vamos colocar as numerações aqui, tá bom? Questão 9. Pinte os desenhos iniciados com a letra indicada. Letra D. Bolsa, bolsa. Começa com D?
Avião começa com D? Não. E dado? Dado começa com D. Então, nós vamos fazer o quê? Pinte os desenhos. Então, vocês vão pintar o D, o dado aqui, que inicia com a letra D. E assim vocês vão fazer com todos os outros. E aqui nós temos o nome dengue. Agora escreva o nome dos desenhos circulados na atividade anterior. Agora vocês vão estar vendo dado aqui, o D de dado, então vocês vão escrever dado e assim os outros, o E de estrela, e assim vocês vão fazer com todos os outros. Questão 10. A dengue é um dos principais problemas de saúde do mundo. Procure no caça-palavras, olha, nós vamos ver agora o caça-palavras, alguns dos sintomas da dengue. Lembre-se, em caso de algum desses sintomas, procure sempre um médico. Olha o caça-palavras. Você combateu a dengue hoje? O nosso município conta com a sua ajuda. Então, aqui nós temos um caça-palavras, que é plural, é mais de uma palavra, e vocês vão encontrar essas palavras que estão aqui embaixo, que são os sintomas quando a pessoa está com dengue. E mais embaixo, escreva a lista de palavras que você conseguiu encontrar no caça-palavras acima. Então, todas as palavras que você encontrar aqui, você vai escrever aqui embaixo, tá bom? Questão 11. Complete as frases a seguir. Depois, encontre as mesmas palavras na cruzadinha abaixo. Aí tem lixo, tampe, plantas, garrafa, água parada. Evite o quê? Nos criadouros do mosquito. O que é que nós temos que evitar? Se nós sabemos que o mosquito, nós temos que... Lembra daquela tirinha lá no início? Tampou a caixa d'água, o pneu tinha água, não tem mais, tiraram a água do pneu, da vasilhinha, lembra? Então nós temos que evitar o quê? A água parada. E vocês vão encontrar aqui o que corresponde e escrever. E na 2 também da mesma forma. É o nome da doença transmitida pelo mosquito. Qual que é o nome da doença que nós estamos falando já há um tempão? Aí vocês vão colocar aqui na questão 2. A 3. De cabeça é um dos sinais da dengue. De cabeça, o que é? Que é um dos sinais. Lembra os sintomas? E aí vocês vão fazer a leitura de todos esses aqui e colocar e encaixar essas palavras que estão aqui, que são os sintomas, tá bom? Que tem os sintomas, tem a questão das garrafas, da água parada, são palavras relacionadas à questão da dengue. E aqui nós temos mais uma cruzadinha. Cruzadinha da dengue. Nós vamos formar palavras aqui, muito bom. Questão 12. O que você e sua família estão fazendo para combater um mosquito que transmite a dengue? Resiste através de desenho. Então, vocês vão fazer um desenho bem lindo aqui. Vocês estão evitando água parada. Como? Por exemplo, tampando a caixa d'água. Então, vocês vão fazer, por exemplo, vocês vão fazer um desenho bem bonito e colocar aqui para a professora, tá bom? E então, aqui nós temos uma frase: a dengue se combate todos os dias. Então, nós sabemos que todos os dias nós temos que estar nessa luta diária contra a proliferação desse mosquito da dengue. E aqui nós finalizamos o nosso bloco da disciplina de língua portuguesa, o componente curricular, e a professora espera vocês no próximo conteúdo, que é matemática, tá bom? Um abraço!